Davi vai ser o grande rei de Israel, mas que a gente vai ter só uma pedrinha falando dele, né? Davi era tido pelo consenso acadêmico como um mito. Por que ele era tido como um mito? Porque esse pressuposto. É impossível que a Bíblia fale de um rei real. É impossível. Isso aqui é tudo mitologia. Isso aqui é tudo história da carochinha. E aí, quando acham a estela de Teodã, a primeira reação da academia é: não é Davi. É uma outra coisa que a tradução tá errada. Por quê? Porque não pode ser Davi. É impossível que seja Davi. Davi é um mito. E aí, depois de muito estudo, não tinha pra onde fugir. Putz, legal, era Davi mesmo. Né? E aí, então vamos tentar mudar aqui. Beleza, é Davi, a gente reconhece esse personagem histórico, mas, como o nosso pressuposto é de que a Bíblia não pode estar correta, não é o Davi da Bíblia. Não é esse Davi, esse rei tão importante. É um líder tribal, regional ali, sem tanta importância. O próprio Misa fala assim: acharam uma pedrinha ali sobre Davi. Então você vê que até o desprezo pelo achado arqueológico demonstra esse viés. É uma pedra, na verdade, de 150 anos depois da vida de Davi, por um rei inimigo, falando de Davi como fundador de uma dinastia famosa internacionalmente. Eu venci os reis da casa de Davi. É como a Alemanha falar: eu ganhei de 7-1 do Brasil do Pelé. Mas o Pelé já tinha se aposentado há muito tempo, tudo bem. Mas a tradição que foi criada pode ser daqui 2000 anos. Se alguém ganhar do Brasil, vai ser: ganhei do Brasil do Pelé. Isso que acontece com a estela de Teodã, feita provavelmente pelo rei Azael da Síria. Não tiveram como escapar. E tentaram falar: não, então, é regional, é algo que não tem, não era uma sociedade tão organizada, é uma tribo, ainda que uma tribo importante. Aí acharam um calendário agrícola em Gezer, acharam cartas trocadas entre civis, acharam um grande palácio em Jerusalém, da época de Davi, né, a própria Jerusalém está ali. Acharam um abecedário, chamado abecedário de Telzite, e veja, essa descoberta é de 2005, se não me engano. A gente está falando de um reino que tem calendário agrícola, então é organizado, tem escrita, a população tem a gente alfabetizada trocando informações, como as cartas dos óstracos de Quilbet Keaf, você tem gente treinando escrita, você tem um palácio, você tem uma capital, e aí eu vou tentar citar Sargão da Cádia no meu argumento, que é tido pelo consenso acadêmico como um grande imperador babilônico do mundo antigo. O Sargão, a capital dele nunca foi encontrada. A capital de Davi foi, mas Sargão nunca foi questionado como ente mitológico. Davi era tido como mito, só porque ele estava na Bíblia. Esse tipo de pensamento, que tenta sempre minimizar as questões de Davi ou questões históricas da Bíblia, tem dificuldade de explicar por que naquele período e até antes, todos os povos, a maioria dos reinos em torno de Israel, estão escrevendo, estão fazendo inscrições públicas, onde hoje é o Líbano, o pessoal de Ugarit, Síria, todos aqueles povos estão escrevendo, tem documentos, tem várias coisas, e eram, muitos deles, de tamanho proporcional ao reino de Davi e ao reino de Israel. E todos eles escrevendo, mas Israel não poderia escrever. Israel não poderia ter uma literatura também. Então seria um povo totalmente estranho no meio daquela população ali. Né? E isso é uma coisa que não encaixa bem quando a gente olha para aquele mundo antigo. E um outro exemplo aí que a gente poderia dar, né, além de todos esses que você deu, é de, por exemplo, a gente já teve uma época em que os historiadores eles chegavam e diziam que a Babilônia ela não existiu. Nabucodonosor não tinha existido. E tal, e não sei o quê, e que a Bíblia está criando uma história que não é verdade, e aí de repente você vai lá e descobre, né, realmente que Nabucodonosor existiu, que a Babilônia ela era grande exatamente do jeito que o texto bíblico ele conta, né? Então, enfim, há inúmeros exemplos que a gente poderia citar aqui de como o tempo todo o pessoal vai descobrindo, né? Em 200 anos de arqueologia, que é muito recente, é uma ciência muito nova, que tem se aprimorado a cada dia, que tem adquirido mais método, mais tecnologia e tudo, o que de consenso acadêmico foi jogado no lixo não está escrito.